Olá, graça e paz, meu amado irmão, minha amada irmã em Cristo Jesus. Estamos de volta. O arrebatamento não ocorreu, mas eu continuo esperando. E nós estamos aqui hoje para darmos continuidade a essa sequência de estudos da Escola Bíblica Dominical. Neste segundo trimestre de 2022, nós estamos falando acerca das bem-aventuranças, o Sermão da Montanha, e temos compreendido quão relevante é a mensagem deste sermão para a igreja atual. Tem sido lições maravilhosas, marcadas pela sabedoria, a inspiração, a revelação dada pelo Espírito Santo da sua palavra. E cremos que assim como a bondade de Deus esteve ao nosso lado no decorrer de todas estas ministrações, assim estará presente na lição de hoje. E dando prosseguimento, nós estaremos estudando hoje a lição de número 11. Sendo cautelosos nas opiniões. Leitura bíblica encontra-se em Mateus capítulo 7, versos de 1 ao 6. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu o argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e, voltando-se, vos despedacem. Na lição de hoje, nós vamos aprender o que Jesus estava querendo falar acerca do perigo em fazer julgamento de valor relacionado às pessoas. Nós temos por natureza, irmãos, eu tenho, você tem, está inculcado, intrínseco na nossa natureza, de julgar as pessoas a partir da nossa observação, a partir da nossa visão, da nossa concepção e dos nossos valores. E Jesus aqui ele orienta que nós não devemos julgar a ninguém. E ele nem entra no mérito da questão se a pessoa que está sendo alvo do julgamento, ela merece ou não merece. Pois independente da pessoa ter cometido o pior dos pecados, ela não pode ser julgada por nós no sentido de nós acharmos que nós somos os juízes, os executores da justiça divina, tá bom, meu amado? Então, segundo Jesus, aquele que julga, talvez ele não parou para compreender que ele também será julgado por Deus a partir dos critérios que ele adotou para julgar alguém. Aí é que está o perigo. Quando a gente julga, a gente esquece que de uma forma implícita ou explícita para uns, estamos querendo tomar o lugar de Deus, sentar no ponto mais alto, no lugar mais altíssimo. Nós sabemos que o querubim ungido, Lúcifer, em dado momento, ele tentou tomar o lugar de Deus. E o resultado final, nós bem sabemos disso. É sobre isso que nós iremos falar na lição de hoje. Não devemos julgar o outro. Nós vamos entender nesse primeiro tópico da lição que é temerária a postura que nós assumimos, às vezes, de julgar as pessoas, de sentenciar as pessoas e de condenar as pessoas. Nós vamos compreender nesse tópico que há uma diferença entre julgar e avaliar. Há uma diferença entre dar uma sentença e fazer uma análise criteriosa a partir da Bíblia acerca do caráter da índole de uma pessoa.
quando nós temos convicções acerca da postura moral reprovável de uma pessoa, isso não quer dizer que nós estamos julgando esta pessoa, uma vez que todos podem ter um novo recomeço, se reerguer e se colocar de pé, como foi com tantos homens de Deus, aprendendo a se relacionar com os outros. É muito importante, irmãos, nas relações sociais, a gente aprender a relacionar com as pessoas. Eu preciso do outro, você precisa de alguém. Então, a história da humanidade, da civilização, ela é marcada pelo convívio. O homem é um ser social. Ele foi criado, projetado por Deus para viver em sociedade. E a lei da interdependência. E este convívio, irmão, por vezes é marcado por atritos, desentendimentos, aborrecimentos, porque são pessoas com personalidades, temperamentos, tendências e inclinações muito diferentes da outra. Então, cada um ele tem a sua porção de imperfeição. Então, nós precisamos aprender a perdoar o meu irmão. Sabe por quê? O pecado que eu recuso a perdoar do meu irmão hoje, ele pode fazer parte da minha realidade no dia de amanhã. Então, aquelas pessoas falam, eu não perdoo isso que ele fez comigo. Eu nunca faria o que ele fez comigo. Esta afirmação é temerária. Por quê, meu amado? Amanhã a pessoa pode estar cometendo o mesmo erro, sendo escravo daquela situação que por um momento de altivez, soberba e orgulho, ele não quis perdoar. Então, o crente, meu irmão, ele deve saber lidar com as imperfeições das pessoas, uma vez que ele também é imperfeito. O seu irmão, o seu vizinho, seu colega de trabalho, todos eles são descendentes de Adão. Se você também é descendente de Adão, você também era um ser imperfeito, falho, como as demais pessoas, e como estas pessoas, você também carece de misericórdia, perdão e compreensão por parte das pessoas, porque é um ser imperfeito que precisa de perdão, que precisa de compreensão, que precisa de aceitação. Então, nós não podemos julgar as pessoas, isolá-las do nosso convívio, tá bom, meu amado? Então, nós devemos aprender a nos relacionar com pessoas diferentes. Ninguém deve ser julgado. Quando a gente se depara com esse texto, dá uma sensação, não, se você for tratar com alguém na igreja, se você for enquadrar uma pessoa diante de uma questão, não. Não julgueis para não ser julgado. Meu irmão, isso aí é uma falácia. Jesus não quis dizer isso. Ele não tirou da igreja a capacidade de discernir, de concluir, porque nós, pelos frutos, nós percebemos a qualidade da árvore. Então, ter uma opinião formada acerca da conduta moral de alguém, meu irmão, isso não se constitui em julgamento temerário. Eu não estou julgando a pessoa. Pelos frutos dela, eu estou percebendo a sua natureza, o seu caráter e a sua índole. Quando eu detecto um desvio de caráter por parte de alguém, meu irmão, eu tenho que assumir primeiro a postura de intercessor desta pessoa. E também, se tiver espaço, é verdade, eu tenho que exortá-la com amor, mas porém com firmeza, tá bem? Se houver espaço para isso, desde que esta minha exortação seja motivada pelo amor de Deus, tá bem, meu querido? Então, essa palavra de Jesus não quer dizer que todo mundo vai passar iliso, que ninguém pode ser julgado, ninguém pode ser confrontado com o seu erro. Eu tenho opinião formada, irmão, acerca da índole de muitas pessoas. A diferença é que eu não assumo a posição de juiz para sentenciá-las e condená-las, porque o pecado que atinge o meu irmão, a pessoa próxima de mim, pode me atingir também, porque eu descobri que o meu telhado também é
de vidro. O julgamento defendido por Jesus. O discernimento espiritual, irmãos, ele vai capacitar, habilitar o salvo em Jesus Cristo a identificar onde está o engano, a mentira e o mau caráter de alguém. Pedro, ele identificou a mentira, o engano e o mau caráter de Ananias e Safira. Será que ele julgou essas pessoas? De forma alguma. Quando isto acontece, irmãos, como foi o caso de Ananias e Safira, como foi o caso de tantos outros homens de Deus, por exemplo, a situação do profeta Natã. Natã, meu irmão, quando o Senhor falou com ele, olha, Davi pecou, fez isso, isso e isto. Qual foi a postura do profeta, irmãos? Ele teve o cuidado, primeiro, de agir com sabedoria e com amor. Quando nós nos deparamos com uma situação dessa, que alguém está usando de mentira, falsidade, de engano, levando muitas pessoas da sua conversa, na sua falácia, na sua arte de interpretar, e o Senhor nos mostra, e nós temos o discernimento. Primeiro, a gente tem que agir com sabedoria, porque Deus deu a revelação ao profeta. Mas a sabedoria foi essencial para ele saber lidar com aquela situação. E deu a ele também amor, que ele não chegou lá confrontando, humilhando, porque eu descreio, irmãos, que Deus vai dar a alguém uma revelação, um entendimento, e vai descascar, humilhar aquela pessoa publicamente. Não. Então, nós precisamos de sabedoria e amor. Olha o que o profeta Natã fez naquela ocasião relacionada a Davi. Ele confrontou Davi com seus pecados. Pedro também fez a mesma coisa, falou, Ananias, você vendeu aquela propriedade por tanto? Falou, sim, foi por tanto. Você tem certeza mesmo, meu filho? Falou, tenho. Aí o Pedro confrontou e deu a sentença dada pelo Espírito de Deus. Davi também ele foi confrontado pelo profeta, por Natã. Ele teve a oportunidade de resistir, mentir, enganar novamente e falar que não era com ele. Mas o que Davi escolheu? Ele escolheu se humilhar. Ele escolheu se arrepender. Então, quando esse tipo de julgamento, na verdade, não é um julgamento, esta é a forma que deve proceder para com alguém que foi encontrado em falta, que está usando de mentira, que está usando de engano, de mau caráter. Ele deve ser tratado com respeito, com amor, porque esta vida pode ser restaurada por Deus. Devemos, primeiramente, olhar para nós mesmos. De acordo com o ensino de Jesus, irmãos, alguém que se acha apto para condenar alguém a partir da sua visão, da sua concepção ou do peso moral que ele possa acreditar ter, primeiro ele deve olhar para dentro de si. Será que ele tem também inclinações, tendências e fraquezas que seriam reprovadas se fossem vistas publicamente? Então, a primeira palavra de Jesus é olhar para si mesmo, tá bem, meu amado? Ou seja, antes de você querer sentenciar e julgar os outros, faça como o salmista. Devemos fazer como o salmista. Senhor, sonda, esquadrinha e conhece o meu coração e vê se há nele algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. A primeira coisa que nós devemos fazer é primeiro julgar a nós mesmos, tá bem, meu amado? Esse deve ser o critério. Depois, quando já tivermos as nossas vestes lavadas, remidas no sangue de Jesus, e descobrirmos que é a graça de Deus que nos impede de cometer o pior dos delitos, aí nós teremos amor para saber tratar e lidar com a fraqueza alheia. Cuidado com o juízo exagerado sobre os outros. Irmão, há pessoas que eles são assim excessivamente exagerados na forma de julgar as pessoas. Há pessoas, irmãos, que têm uma facilidade tão grande de emitir juízo de valor acerca da conduta, do comportamento, ou às vezes até a intenção da pessoa.
As pessoas na psicologia, ela compreende que quando as pessoas têm tendência de julgar, é porque ela compreende que aquela pessoa que está julgando faria aquilo que aquela pessoa faria se estivesse no lugar dela. Ou seja, se ele está do lado de uma mulher bonita na rua, ele vai falar que ele estava assediando a mulher, que ele estava com segundas intenções, porque na mente dele não é concebível ficar perto de uma mulher, porque ele tem fraqueza com o sexo oposto. E a partir disso ele começa a projetar nas pessoas, deduzindo que todos também têm esta mesma fragilidade, esta mesma fraqueza. Então, há quem necessita também, irmãos, queimar a imagem do outro. Há pessoas que têm complexo de inferioridade. Quando vê alguém sendo exaltado, quando vê alguém sendo honrado, quando vê alguém se destacando, irmão, perto dela, esta pessoa que se sente inferior, mas ela não demonstra, ela vai querer fazer de tudo para queimar o filme de alguém. Então é aquela famosa cortina de fumaça. Ele chama, expõe as mazelas, as falhas das pessoas para que as pessoas não atentem para a sua fraqueza pessoal. Esse tipo de pessoa, irmãos, é aquelas pessoas que têm prazer em noticiar os fracassos da vida alheia, as mazelas, os erros, os equívocos, desvios moral, ético, desvio de caráter. Essas pessoas têm prazer de colocar isso no jornal da fofoca, irmãos. O objetivo delas, sabe qual é? É sempre desviar os holofotes dela mesma. Porque se as atenções se voltarem para ela, todos perceberão quão miserável, quão mesquinha que é esta pessoa. Então o que ele faz? Ele tem aquela postura exagerada, exacerbada de fazer juízo de valor acerca da vida dos outros. Mas na verdade isso aí é uma estratégia, é uma forma de desviar as atenções para a sua nudez, para o seu pecado, para a sua falha, tá bem, meu amado? Essa é uma questão aí que a psicologia explica com muita propriedade e conteúdo. A inconsistência dos que possuem espírito de crítica. É muito parecido com o que nós acabamos de falar. O que é uma pessoa que é uma inconsistente? É 2 pesos e 2 medidas. Ele tem um critério para julgar os outros e ele não julga a si mesmo, tá bem? O crítico contumaz, irmãos, é aquele tipo de pessoa que nunca elogia ninguém. Nunca enaltece o trabalho, reconhece os feitos, as virtudes, os talentos, os dons, habilidades e competência de ninguém. Tão logo se dê conta de que alguém que está fazendo um trabalho maravilhoso, ele tem a mínima falha, esta pessoa vai parar de tudo para tornar isso conhecido de todo mundo. Irmão, eu conheço pessoas assim. Pessoas que são críticas contumaz, pessoas que na verdade gostam de difamar, queimar a reputação, queimar a imagem das pessoas, irmãos, porque elas se sentem diminuídas, são críticos contumaz. Esse tipo de gente, na verdade, eu falo com toda certeza, eles estão atolados no lamaçal da inveja, irmãos. É o sentimento de inveja, na verdade, que leva essa pessoa a ter um espírito crítico. E nessa postura de espírito crítico, irmãos, a pessoa ela se apresenta quase como se fosse o próprio diabo, porque diabo, ou diablo, do grego, é acusador, é aquele que faz acusações. Então, quando a pessoa ele é um crítico contumaz, ele vai encontrar, estudar a vida da pessoa, vai tentar analisar, aparecendo os amigos, aqueles, lá em Daniel, que aqueles homens arrumaram um pretexto, que tiveram que criar uma lei para encontrar uma falha, tentaram fazer um dossiê contra ele e não acharam nada. E eles tiveram que inventar uma situação para queimar o filme de Daniel. Tem pessoas que são assim, irmãos, entendeu? É o crítico contumaz, na verdade ele é como um acusador. E ai daquele, irmão, que está na casa de Deus
para acusar um servo de Deus. Jó foi vítima, vamos dizer vítima, né, na verdade. Satanás se apresentou para acusá-lo diante de Deus, falando inverdades a seu respeito, e Deus permitiu que aquela situação se prolongasse, porque Deus tinha um propósito naquela história relacionada a Jó. Então, meu irmão, que nunca age em nós esse espírito. Você tem dificuldade de elogiar as pessoas? Você tem dificuldade de reconhecer a excelência e a superioridade de alguém em relação ao seu trabalho, que ele consegue fazer o que você faz com mais excelência? Irmãos, quando a gente não consegue enxergar isso, significa que alguma coisa está errada em nós, tá bem? A gente não precisa queimar o filme de ninguém para mostrar a excelência do nosso caráter, do nosso trabalho e daquilo que nós fazemos, tá bem? Glórias a Deus. O que fazer para não julgarmos precipitadamente os outros? Ei, irmão, será que existe uma fórmula secreta? Eu não tenho a última palavra no assunto, mas vou deixar aqui. Nunca se deve olhar para alguém com ar de superioridade. Quando alguém caiu, seja um deslize moral, um adultério, seja que pecado foi. Pessoas do sexo oposto, atração de homem com homem, mulher com mulher, seja lá qual primeiro. Você nunca olha para essa pessoa com um olhar de superioridade e de desprezo. Como se aquela fraqueza, aquela paixão, aquela inclinação nunca pudesse fazer parte da sua realidade. Isso é um perigo muito grande. Porque quando nós olhamos as pessoas que erraram, irmãos, com um olhar de desprezo, de superioridade, a gente está dizendo, não, isso nunca vai acontecer comigo. Eu nunca faria o que fulano fez. E tem muita gente apagando a língua por causa disso. Outra coisa, nunca se esquecer, meu irmão, que a graça de Deus é que nos impede de cometer o pior dos pecados. Uma certa vez eu ouvi na escola bíblica dominical, no comentário, que o melhor dos santos está sujeito a cometer o pior dos pecados. O que me impede de dar vazão aos meus desejos, às minhas paixões, à minha natureza, à minha impulsividade, irmãos, é a graça de Deus, é a ação de Deus e a misericórdia de Deus na minha vida. Terceira dica, nunca deixe de orar pelo irmão que caiu, pois o mal que o atingiu pode atingir a mim também, tá certo, querido? Então, por isso que Paulo diz, olha, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Jesus fala, na medida que vocês julgarem as pessoas, nesta mesma medida vocês também serão julgados. Olha para o teu irmão que caiu, que tem problema moral, que tem problema ético, desvio de caráter. Olha para ele com um olhar de compaixão, de misericórdia, sempre orando, intercedendo para Deus reerguer e colocar de pé. Sabe por quê? O mal que o derrubou pode derrubar você também. Há pessoas que estão sofrendo derrotas morais, fracassos morais, porque em dado momento ele se achou invulnerável, sempre condenava e julgava as pessoas. Então, meu amado, se existe alguma forma da gente não julgar precipitadamente as pessoas, eu dou essas 3 dicas. Mas existem muitas outras que nós podemos aplicar nas nossas vidas. E se fôssemos julgados pela severidade de Deus? Alguns são do pensamento de que Deus é amor, somente amor. E na concepção deles, o amor é tudo pode, tudo suporta, tudo aceita, tudo sofre, tudo espera. Vamos lá, meu amor, meu amado irmão, vamos compreender. E se nós fôssemos julgados pela severidade de Deus? Deus é severo, irmãos? Ou Deus é só bonzinho? Nós vamos compreender que a teologia de inspiração satânica, ela sempre vem deturpando, banalizando, invertendo o ônus da graça de Deus. A graça não anulou a realidade do inferno. Deus, ele é severo, sim, para tratar o pecado. E todos aqueles que praticam o pecado e não se arrependem. Então vamos analisar isso dentro desse último tópico da lição. Deus é severo? Uma boa pergunta. Vamos lá.
Primeira coisa que eu compreendo, que o amor de Deus, ele não anulou a realidade do inferno. Mesmo Jesus tendo morrido na cruz do Calvário e o seu sangue ser suficiente para alcançar e perdoar toda a humanidade, ele não anulou a realidade do inferno. Então Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é compaixão, mas Deus ele também é severo, ele é justo juiz, tá bem, meu amado? O que nós percebemos é que a teologia, irmãos, de inspiração satânica. Irmãos, existe a teologia inspirada, pura, verdadeira, em conformidade com a Bíblia. Mas há também a teologia de inspiração satânica, é a interpretação, é a deturpação, a banalização da graça de Deus. Então, a teologia satânica, ela sempre vai fazer isso, é perverter a graça de Deus. Por exemplo, uma delas é a teologia da inclusão. Segundo os pensadores dessa teologia, Deus ele aceita tudo e aceita todos. Não precisa de arrependimento, não precisa de ser uma nova criatura, não precisa de renúncia, não precisa abandonar o pecado. Deus ama a todos. Essa visão de teologia da inclusão, ela tem alguns perigos terríveis. Primeiro, ela nega a justiça divina. Deus não é justo juiz. Ela nega o juízo final. Ela nega as advertências de Jesus acerca do inferno. Deus é amor, mas ele não deixou de ser um Deus severo para tratar o pecado. Algumas pessoas, dentro desta visão da teologia da inclusão, eles têm a visão de um Deus mamão com açúcar, um Deus Nutella, um Deus muito velhinho que só está blefando, que ele não vai cumprir a sentença, que ele não vai lançar o homem no lago de fogo eterno. Irmão, essa teologia ela é satânica, porque Satanás ele não quer que o homem conheça a face do Deus severo, o Deus de justiça, o Deus de braço forte, o Deus que não suporta e não tolera o pecado, que preparou o lago de fogo eterno para o diabo. Agora, o homem vai para lá porque ele acaba seguindo a ideia do diabo. Então, meu amado, Deus, sim, ele é amor, mas Deus continua sendo juiz de tudo e todos terão que comparecer perante o trono branco de Deus. Aqueles que não se arrependeram, aqueles que desprezaram, banalizaram a graça de Deus. Como Deus nos julga? Deus julga alguém, irmãos? Alguém fala, não, Deus não julga ninguém. Isso é teologia, meu irmão, que não é de Deus. Deus julga sim, tá bem? Porque fosse fiel no pouco, no muito te colocarei. Juiz de valor. Virgens loucas, virgens prudentes, está julgando comportamento. Então, Deus sim, ele julga. Só que o Senhor, na sua infinita misericórdia, ele sempre trabalha, irmãos, de forma a levar o pecador ser perdoado, se humilhar e ser restaurado. Há pessoas que têm a impressão de um Deus, irmãos, irado, um Deus que gosta de matar, um Deus que gosta de dar uns cascudos, um Deus que gosta de ferir, um Deus que gosta de descer na sepultura. Há pessoas que têm a visão de um Deus com gastrite, encolerizado, que um dia amanhece meio zangado lá e resolve cortar a cabeça de um, arrancar a perna de outro e mandar para o inferno. Meu irmão, Deus ele não age dessa forma. Ele trabalha até no juízo dele, irmãos. Até na justiça, ela é permeada pelo amor. A graça de Deus, olha o que Deus oferece para o homem. Primeiro, a graça, o perdão, a compaixão, a bondade e a misericórdia. Estas sempre vão à frente, tá bem, meu amado? Há uma tradição judaica, uma tradição, tá bem? Que Miguel, o Gabriel, o anjo das boas notícias, ele tem duas asas, ela vem rápido. Já Miguel, que é o anjo da justiça,
ele tem apenas uma asa, tá bem, meu querido? É só uma questão de uma tradição judaica. Então Deus oferece todos esses atributos da divindade. Graça, bondade, misericórdia, compaixão, longanimidade, tudo isso visando o arrependimento do homem. Como foi no meu caso, eu me converti, eu tinha 23 anos de idade. Deus foi misericordioso, me tolerou quando eu estava lá na sarjeta, lá no pecado. Agora, meu amado, uma vez que a graça, o perdão, a compaixão, a longanimidade, a bondade, a misericórdia, ela é desprezada, resistida e banalizada, aí, meu amado, esta pessoa ela vai se deparar com a justiça plena de Deus, e da qual ninguém consegue escapar. O grande dilema do pecador é que ele rejeita a salvação oferecida por Deus. E ele vai descobrir no dia do juízo final que ele vai se apresentar perante o grande juiz sem um advogado de defesa. Por quê? Ele desprezou a promessa, a salvação, aquele que poderia livrá-lo daquele juízo final. É triste como Deus nos julga. Deus trabalha de forma a levar o homem ao arrependimento. Porque nem todos se arrependem, porque Deus respeita a vontade daquela pessoa. Mas ele trabalha de todas as formas. Eu tenho uma convicção. Ninguém que chegar ao céu vai chegar dizendo ali convicção: eu cheguei aqui porque eu merecia. Ninguém vai ter essa convicção. Vai chegar lá falando: olha, eu cheguei aqui pela misericórdia de Deus, que me perdoou, que usou de misericórdia, compaixão para com a minha vida. Não somente quando eu o aceitei, mas por tantas vezes que eu falhei, por tantas vezes que eu caí, ele sempre esteve com a mão levantada para me alcançar. Por outro lado, aqueles que terão que comparecer perante o grande trono branco de Deus. É o pior lugar para encontrar Deus. Ele vai dizer: eu sou digno, eu sou merecedor. Deus me deu oportunidade, Deus usou de bondade, de misericórdia, de compaixão. E aí onde Paulo diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus. Será ali a despedida daqueles que resistiram à graça, o perdão, a compaixão, a longanimidade e acabaram se deparando com o juízo de Deus. Essa palavra se aplica não somente ao descrente, mas infelizmente a muitos crentes que não deveriam, mas vão comparecer perante o grande trono branco de Deus, porque resistiram à graça, resistiram ao Espírito Santo, escolheram um estilo de vida reprovado por Deus. O exemplo de justiça de Deus na vida de Davi. Falar sobre a justiça de Deus na vida de Davi é chover no molhado, tá bem, meu amado? Veja só, muito embora Davi fosse o homem segundo o coração de Deus, meu irmão, Deus em momento nenhum o teve por inocente. Deus não isentou Davi das consequências do seu pecado. Irmão, a graça de Deus, ela não vai dizer que eu sou inocente. A graça de Deus, quando eu me arrependo, ela vai dizer que eu fui justificado, mas inocente não. A graça, ela não nega, ela não é negacionista. Ela não vai dizer que não aconteceu, que eu sou inocente, como um advogado que tenta inverter o ônus da culpa do seu cliente. A graça, ela se manifesta quando a pessoa primeiro reconhece o seu pecado. Então, no caso de Davi, meu irmão, embora ele fosse um homem segundo o coração de Deus, Deus não tem o queridinho, o mimadinho dele não, meu irmão. A quem muito é dado, muito também é cobrado, tá bom? Então, Deus, ele açoita com amor a todo filho a quem ele ama. Deus é pai, entendeu? A galinha, Jesus chegou a usar, olha, como a galinha apacenta os seus filhotes, né? A galinha protege, ajunta os seus pintinhos. Ah, Jerusalém, se ouvisse minha voz, quantas vezes eu quis te ajuntar como a galinha ajunta os seus pintinhos. O pintinho, quando ele está saindo da direção da galinha, irmão, que está seguindo um caminho, ela vai dar um pisão nele. Ué.
pisão de galinha. Ela dá uma pisada nele, ele leva um susto, o pastor dá uma cajada na ovelha, puxa ela. Então Deus é esse Deus, irmãos, ele açoita. O amor de Deus não é sinônimo de libertinagem. É porque eu sou um homem segundo o coração de Deus, meu nome está escrito no livro da vida, eu tenho, a porteira está aberta, eu posso fazer tudo que eu quero, tomar a mulher de um, mandar matar, porque eu sou todo poderoso, eu posso. Não, meu irmão. Quanto mais eu tenho de Deus, mais esta graça vai exigir de mim uma postura moral. Então, Deus, a fim de restaurar o seu filho, Deus vai se valer o quê? Da correção e da vara, do açoite. São os meios pelo qual Deus corrige e restaura os seus servos a quem Ele ama. Amém? Glórias a Deus. Então, muitas pessoas, quando Davi caiu, cometeu delito, irmão, pessoas acusaram, tem gente que veio atrás jogando pedra em Davi, como se a história de Davi terminasse ali. O problema de julgar é esse, irmão. Às vezes a gente julga um momento da história da pessoa, da trajetória, sem levar em consideração o histórico da pessoa, a trajetória daquela pessoa. Eu tenho muito temor quando eu falo da fraqueza de Davi. Eu tenho muito temor quando eu falo da queda de Salomão, quando o coração dele se corrompeu. Sabe por quê? Estes homens tiveram uma trajetória. Esses homens tiveram uma história linda com Deus, irmãos. E quem sou eu para colocar minha biografia para comparar com o peso da história destes homens de Deus? É assim que nós devemos olhar para as pessoas. Não resumir uma pessoa a um momento de fracasso, a um momento de infelicidade. Há uma oportunidade desta pessoa ser restaurada. A oportunidade desta pessoa voltar a ser produtiva. Salmo 51. Senhor, não retires de mim o teu espírito. Torna a dar-me a alegria da salvação. Então eu pregarei aos transgressores e os pecadores a ti se converterão. Meu irmão, vamos ser mais compassivos, misericordiosos. Vamos agir com prudência, exortar com amor, mas com firmeza, para que essa pessoa possa ser restaurada por Deus novamente. Amém? Glórias a Deus. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por esse estudo da tua palavra. A ti toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Perdoa os nossos pecados, pois a tua palavra afirma que não há um justo sequer que faça o bem e depois não peque. Somos pecadores, ó Pai. Somos falhos, imperfeitos, temos a tendência de julgar, de condenar, de sentenciar, de muitas vezes olhar para as pessoas com um olhar de altivez, como se aquele pecado, aquele mal nunca batesse na nossa porta. Meu Deus, tem misericórdia. Ensina-nos a ser misericordiosos. Ensina-nos, ó Pai, a liberar sempre o perdão, uma palavra de restauração, meu Pai. Que nós possamos interceder por aqueles que têm desvio de caráter, tiveram uma queda moral, aqueles que estão perdidos na tua casa, que estão caminhando, meu Deus, brincando no vale da sombra da morte. Meu Deus, nós queremos ser canal de bênção. Guarda a minha geração, guarda, meu Deus, o teu povo, livra-nos de todo mal. Pai, nós te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre. Em nome de Jesus, amém. Em caso de arrebatamento, eu não estarei aqui para ministrar a próxima lição. Mas em caso de arrebatamento, eu tenho a convicção que nem eu e nem você estaremos aqui. Eu encontro com você por sobre as nuvens. Fique na paz, Deus te abençoe, em nome de Jesus.